Olá, tudo bem? O filme começa com Hitler sentado em um restaurante, ao lado de seu treinador comportamental. No meio do papo, o ditador reclama que os alemães não estão mais cumprimentando ele como antes, e demonstra estar irritado com o tipo de saudação que vem recebendo do povo alemão. Logo depois, a cena muda. Ele acorda no chão de um jardim cercado por prédios. Ao olhar para o céu, percebe que as aeronaves inimigas desapareceram e imagina que talvez tenham dado uma trégua. De repente, uma bola rola até ele e para bem ao seu lado. Hitler se levanta e é abordado por 3 jovens que perguntam se ele está bem. Observando os garotos, ele pensa que aquele é o futuro da nação. Hitler percebe que nenhum deles parece reconhecê-lo. E em seguida pergunta onde está Martin Bormann, um antigo companheiro que era chefe da chancelaria. Mas os garotos não fazem ideia de quem ele está falando e começam a achar que ele é maluco. Nesse momento, um repórter chamado Fabian Sawatzki chama os meninos de volta, e Hitler repara que um deles veste uma camisa do Ronaldo. Achando que esse era o nome do garoto, pergunta como fazia para chegar na rua. O repórter Fabian está filmando as crianças e acaba captando Hitler na gravação. Ele pega seu boné militar e decide que precisa voltar ao bunker. Ao caminhar por Berlim, Hitler fica impressionado ao ver pessoas usando skates elétricos nas ruas. Ele nota que está sendo fotografado e filmado por todos, e comenta que, apesar dos escombros terem sumido, as pessoas parecem enlouquecer. Caminhando por lá, ele chama atenção por sua aparência e traje militar. Muita gente se aproxima para tirar fotos, deixando-o atordoado. Provavelmente o público acha que ele é algum artista de rua fantasiado de Hitler. Ao perguntar a um homem onde fica a chancelaria, a pessoa ignora a pergunta e apenas pede para tirar uma foto com ele. Incomodado com os flashes e a aglomeração, Hitler se afasta. No caminho, encontra uma mulher empurrando um carrinho de bebê e falando ao telefone, e decide que ela parecia uma cidadã alemã confiável. Ele pergunta que dia é, só que, ao se aproximar e falar com ela de forma estranha, a moça se assusta e acerta um jato de spray de pimenta na cara dele. Meio cego, com os olhos ardendo e vermelhos, tropeça até uma banca de jornal, onde se choca ao ver a data estampada no jornal. 23 de outubro de 2014. Desorientado, ele desmaia. Enquanto isso, Fabian chega ao prédio da emissora de TV onde trabalha. Como de costume, dá em cima da secretária Francisca, por quem é apaixonado, mas que nunca teve coragem de convidar para sair. Enquanto ela mostra seu rato de estimação para ele, acontece uma reunião importante. O chefe da emissora, Karner, está escolhendo o novo diretor da empresa. Elogia o vice-diretor Christoph por seu trabalho, mas em vez de promovê-lo, anuncia que outra pessoa, Katia Bellini, será a nova diretora executiva. Christoph, confiante de que seria o escolhido, perde a vaga para Katia e fica decepcionado, mas disfarça, parabenizando a colega. Karner ainda diz que ele continuará como vice-diretor, mas isso não alivia sua frustração. Fabian, por sua vez, aproveita para falar mal de Christoph, sem perceber que o próprio está atrás dele, ouvindo tudo. Então o chama para sua sala e, sem rodeios, o demite. Fabian tenta argumentar, dizendo que seu próximo trabalho seria bombástico. Christoph desconta sua raiva em Fabian. Fabian é colocado para fora pelos seguranças. De volta à banca de jornal, Hitler desperta sob os cuidados do dono do local e pergunta em que ano estão. Ao confirmar que é realmente 2014, suspeita que tudo aquilo seja uma farsa criada por algum serviço de inteligência inimigo. Mas pensando melhor, conclui que essa teoria era louca demais, e que viajar no tempo, claro, era totalmente plausível. Ele ganha uma barra de cereal do jornaleiro e fica maravilhado com o doce. Desconfiado, cheira o alimento e comenta que deve ser um grão prensado industrialmente, perguntando se ainda há falta de pão na Alemanha. O jornaleiro, achando que tudo é parte de uma filmagem, pergunta se eles estão gravando um documentário ali perto. Ao comentar que Hitler se parece muito com o próprio Führer, ele ouve a resposta direta: "Eu sou o Führer". Em seguida, Hitler pergunta se há alguma Gazeta Ariana e fica indignado ao ver um jornal turco. O vendedor explica que tem muitos clientes turcos, o que deixa Hitler ainda mais chocado com a presença deles em Berlim. Ele conclui que o destino o colocou ali para continuar sua luta. Primeiro passo: se informar. Lendo os jornais, Hitler descobre que não venceu a guerra e foi dado como morto, e que, segundo ele, a Alemanha foi entregue nas mãos de amadores. Ele também lamenta a existência da Polônia e conclui que a guerra foi em vão.
O jornaleiro deixa que Hitler durma na banca, mas admite não saber se podia confiar nele sozinho ali. O ditador então pergunta: "Eu tenho cara de criminoso?" O vendedor responde: "Você tem cara de Hitler." Ele não entende e volta à sua leitura. Enquanto isso, Fabian, deprimido por ter sido demitido, edita o vídeo do parque, até que sua mãe nota um homem vestido como militar da Segunda Guerra no fundo da filmagem. Hitler aparece ao fundo da gravação. Intrigado e achando curioso encontrar alguém tão parecido com ele, Fabian então tem uma brilhante ideia: transformar aquele sujeito em seu próximo grande sucesso. No dia seguinte, Hitler ajuda o jornaleiro a organizar tudo, mas se revolta, dizendo que no dia anterior estava posicionando tropas e agora estava arrumando jornais. O comerciante ainda reclama do mau cheiro de suas roupas e recomenda que ele tome um banho e lave as roupas, já que seu uniforme cheira mal. Hitler então vai a uma lavanderia e pergunta se podem limpar seu traje e se tem outro para emprestar, já que não pode andar pelado. O dono do local se recusa a lavar as cuecas de Hitler. Ele então segue para outro estabelecimento, onde é atendido por uma mulher. Sem entender direito o que ela dizia, ele ainda pede para que lave também sua cueca, alegando que estava imunda. Consegue até uma roupa emprestada para não sair de lá pelado. De volta à banca de jornais, Hitler se depara com Fabian, que passou a manhã inteira caçando aquele misterioso militar, e pergunta se pode filmá-lo explorando a Alemanha moderna. Hitler concorda. Mais tarde, Fabian comenta com a mãe que vai fazer uma excursão pela Alemanha, levando o figurão junto. Mas para isso, precisava de dinheiro. A mulher arruma um pouco de grana para ele e ainda empresta o carro da loja de flores onde trabalhava. Hitler, como sempre, reclama da aparência do veículo. E quando o dono da banca tenta cobrar tudo que ele consumiu durante sua estadia, o ditador vai embora sem pagar um centavo. E Fabian, usando o carro de entrega de flores de sua mãe, parte em viagem com ele. Na estrada, Fabian não acredita que aquele possa ser o verdadeiro Hitler. Para ele, era apenas um sósia muito parecido. Então começa a colocar o ditador em diversas situações bizarras para viralizar. Faz Hitler ficar na chuva olhando o mar, abrir uma conta poupança e por aí vai. Só que o bigodinho se cansa dessas palhaçadas e se recusa a continuar. Eles param em um hotel onde Hitler vê televisão pela primeira vez. Fica impressionado com o avanço tecnológico, logo percebe que poderia usar aquilo como um poderoso veículo para espalhar suas ideias. Sua empolgação dura pouco. Ao zapear pelos canais, só encontra programas idiotas, o que lhe provoca um verdadeiro ataque de fúria, enquanto Fabian apenas ri, certo de que tudo aquilo não passa de um teatro. No dia seguinte, a viagem continua. Decidido a conhecer a opinião política dos alemães atuais, ele começa a entrevistá-los. Hitler conversa com diversos alemães insatisfeitos com a situação política do país. Ao ouvir as respostas, percebe que a democracia não trouxe mudanças profundas e que as pessoas ainda guardam um ressentimento semelhante ao dos anos 30. Ao encontrar uma mulher cuidando de cães, faz uma analogia absurda. Diz que se cruzarmos raças diferentes, a pureza se perde para sempre, comparando pessoas a cães de raças diferentes. Em outra noite, um senhor chega a afirmar que a Alemanha estava ficando mais burra por causa da entrada de imigrantes. E para piorar, muita gente concorda com essas ideias. Depois de alguns dias na estrada, Fabian decide que Hitler precisa de um cachorro. Eles param em uma fazenda para adotar um pet, mas o animalzinho não vai com a cara do ditador e começa a mordê-lo. Furioso, Hitler saca uma arma e atira no bicho, matando-o. A atitude choca a todos, eles são expulsos da fazenda e Fabian, revoltado, toma a arma do ditador. Para piorar, Hitler acha engraçado brincar com o corpo sem vida do cachorro, fazendo Fabian vomitar de nojo. Com o passeio chegando ao fim e o dinheiro acabando, o repórter liga para Christoph pedindo dinheiro para continuar a viagem, mas o homem finge que a ligação caiu e desliga. Fabian tem uma ideia. Convence Hitler a fazer caricaturas sarcásticas para vender. As pessoas acham graça dos desenhos e pagam por eles. Eles até conseguem arrecadar uma boa quantia, mas algumas pessoas ficam indignadas ao ver alguém vestido de Hitler em local público. Dentro do carro, o ditador pergunta se Fabian tem namorada. Ao ouvir que não, Hitler afirma que já imaginava, pois o repórter não tinha coragem. Começa então a dar conselhos amorosos, mas irrita Fabian, que retruca dizendo para ele escrever um livro de autoajuda. Eles seguem a viagem,
se divertem em alguns momentos e conversam com mais pessoas, que se mostram surpreendentemente abertas ao discurso do ditador. Enquanto isso, a fama de Hitler se espalha pela internet. Quando a viagem termina, Fabian corre para mostrar o material a Christoph. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Ao conhecê-lo pessoalmente, Christoph logo suspeita que Hitler seja um lunático e pede a Fabian que o tire dali. Mas antes de ir embora, Hitler invade o escritório da diretora Katia Bellini e propõe que ela se junte a ele para salvar a Alemanha. Intrigada, Katia pergunta qual é o plano e, sem perder tempo, manda Christoph encontrar um programa de TV adequado para que Hitler possa transmitir suas ideias ao vivo. Fabian, percebendo a oportunidade, ameaça Christoph. Se ele não recuperar seu emprego, levará Hitler embora. Pressionado, Christoph aceita, mas o coloca num cargo inferior, servindo café, prometendo que o encaixará em um posto melhor assim que houver uma vaga na editoria. Animado, Fabian finalmente reúne coragem para chamar Francisca para sair. Ele vai até a casa dela, conhece seus amigos satanistas e até a avó doente da moça. Algum tempo depois, Hitler recebe uma mesa no estúdio de TV. A ironia é que ninguém leva a sério suas ideias absurdas, achando que ele é apenas um comediante. Christoph manda a secretária ajudá-lo a usar o computador. Impressionado, Hitler elogia a máquina, dizendo que é uma das maiores invenções que já viu. Ele se espanta com a tecnologia e comenta que na sua época os computadores eram nada práticos. Quando a secretária tenta criar um e-mail para ele, descobrem que o nome já está sendo usado, o que deixa Hitler irritado com a ousadia de alguém roubar sua identidade. Ela então apresenta as maravilhas do Google, emocionando-o. Ele até pensa que a Wikipédia é uma homenagem à história alemã. Enquanto isso, Christoph trama contra Katia. Ele decide colocar Hitler num programa de comédia ao vivo, com a intenção de usar piadas racistas para que ele seja expulso da emissora, desmoralizando a diretora. O âncora não gosta nada da ideia de ter Hitler como convidado, mas é obrigado a aceitar. O programa começa. O apresentador chama Hitler ao palco e o público começa a cochichar sobre sua aparência. Mas assim que ele encara a plateia, o salão fica em silêncio absoluto. Christoph tem certeza de que será um desastre. Mas, para surpresa de todos, Hitler foge do roteiro. Ignorando o roteiro, Hitler declara que deveria contar uma piada sobre imigrantes, mas não vai fazer isso. Hitler começa a discursar. Critica a televisão por só passar porcarias, por preferir exibir programas de culinária enquanto a pobreza e o desemprego crescem no país, dizendo que o país estava indo para o fundo do poço e que a TV não mostrava nada disso. Afirma que lutará para mostrar a realidade até resolver os problemas da Alemanha. O público, achando que tudo não passa de uma esquete de humor, cai na gargalhada e o aplaude. Katia, vendo o potencial, ordena que Christoph coloque Hitler em todos os programas possíveis. Na casa de Francisca, ela e Fabian assistem tudo pela TV, animados com a repercussão. Empolgados, resolvem dar uma relaxada depois. De volta ao set, fica claro que Christoph não é o único incomodado com o sucesso do ditador. Mas enquanto ele disfarça, o apresentador do programa parte para cima de Hitler, tomado pela inveja. Christoph, por sua vez, se angustia ao ver seu plano fracassar. Logo, Hitler começa a aparecer em diversos programas de TV, declarando que quer tornar a Alemanha grande novamente. Todo mundo ri, achando que é piada. Com isso, sua fama dispara a níveis estratosféricos, com jornais e influenciadores espalhando suas falas, e muita gente concordando com ele. Porém, as aparições de Hitler também atraem a atenção de extremistas, que enviam cartas ameaçando a emissora. Alguns achavam que ele era apenas um judeu zombando de Hitler. O ditador então percebe que ainda existem pessoas dispostas a levar adiante a sua visão de mundo. Ao procurá-las, descobre que a maioria é composta por figuras patéticas, como cozinheiros veganos extremistas, mas também encontra alguns seguidores perigosos, que lhe passam contatos para reunir milhares de manifestantes em nome da causa. Um dia ele e Fabian visitam a sede do Partido Nacional Democrático, herdeiro do partido fundado pelo próprio Hitler. O ditador pede para falar com o líder. Ao conversar com o presidente, Hitler o despreza, dizendo que eles perderam tempo demais com aquela liderança ineficaz, e sai de lá irritado e decepcionado com o rumo que tomaram, esculachando o homem antes de ir embora. Na emissora, um membro da procuradoria aparece no escritório de Katia para apurar uma denúncia anônima.
alegando que receberam uma denúncia de violação das leis de discurso de ódio. Christoph, animado, acha que é o fim dela e de Hitler. Katja pergunta o que devem fazer, e Christoph, disfarçando satisfação, sugere cancelar o programa. Mas o procurador dizem que a transmissão pode continuar, elogia o programa e garante que a denúncia deve ter sido feita por algum maluco, o que alivia Katja e obriga Christoph a esconder a frustração. Pela cara sem graça de Christoph, fica claro que ele era o autor da denúncia. Pouco depois, Franziska, a secretária, pergunta a Christoph o que fazer com os gastos envolvendo o cachorro morto por Hitler. A secretária entrega a Christoph uma carta sobre o pagamento da indenização pelo cachorro que Hitler matou no início da viagem. Christoph vê nisso mais uma chance de prejudicá-lo. À noite, um dos chefes da emissora, bêbado, vai até a sala de Katja e tenta alertá-la sobre o perigo que Hitler representa. Ela fica confusa, já que ele sempre apoiou suas ideias, e acredita que seja apenas efeito da bebida. Ainda assim, decide investigar o passado do misterioso ditador, mas não encontra nada. Quando vai confrontá-lo, Hitler afirma ser o verdadeiro, mas ela não acredita e deixa para lá. Pouco depois, Hitler participa de um talk show e recebe perguntas diretas sobre sua atuação na guerra. Um entrevistador afirma que nada do que ele fez pode ser justificado. Então exibem o vídeo dele atirando no cachorro, o que choca a plateia. Irritado, Hitler defende a ação, esbraveja dizendo que o animal mereceu e que faria o mesmo com qualquer um que julgasse merecedor. Ele não se desculpa. Pelo contrário, ameaça transformar o estúdio num estacionamento para tanques. O episódio gera uma reação negativa e, para a alegria de Christoph, a popularidade de Hitler sofre um baque. Katja é demitida e Christoph assume como novo diretor. Hitler vai morar na casa de Fabian. Aproveitando o destino inesperado, trabalha em seu segundo livro. A obra é publicada com a ajuda de Katja e Fabian, e rapidamente chega ao topo da lista dos mais vendidos. Katja então decide transformar o livro em um filme. Usando essa nova popularidade, o ditador começa a treinar jovens para sua causa, mas eles não passam de um bando de desajustados. 3 meses depois, Christoph prova ser um diretor péssimo, levando a emissora à ruína. Todos se reúnem no estúdio para discutir a enorme perda de audiência. Christoph aposta em um novo apresentador para recuperar o Ibope, mas descobre que ele pediu demissão, perdendo seu principal programa humorístico para outro canal. Furioso, começa a culpar os funcionários até que alguém sugere trazer Hitler de volta. Interessado, Christoph vai ao estúdio onde está sendo gravado o filme baseado no livro do ditador e propõe investir 1 milhão em troca da exclusividade para sua emissora. À noite, Hitler e Fabian visitam Franziska. Lá, a avó dela reconhece o ditador e relembra os horrores que sua família sofreu nas mãos dele, chamando-o de criminoso e mandando que saia. No carro, Hitler comenta que está surpreso em saber que a secretária é judia e que deveria ter calado a boca daquela velha. Fabian fica profundamente decepcionado com aquelas palavras repugnantes. De volta ao set, Fabian pede para Hitler recontar o que aconteceu antes de ele acordar em 2014, mas ele não se lembra de nada. Mais tarde, ao sair do estúdio, Hitler é cercado por 2 homens que o chamam de louco e o espancam até que ele perca a consciência. Quando Hitler abre os olhos, ele está em um hospital, com Katja Bellini à sua frente. Lá recebe presentes de fãs que o tratam como herói. Ao mesmo tempo, Fabian assiste novamente às filmagens antigas que fez dos garotos jogando futebol. Ao dar zoom, percebe algo estranho. No fundo da cena, Hitler está se levantando exatamente do ponto onde estava deitado quando o encontrou pela primeira vez. Ao visitar o local, descobre que era exatamente onde ficava o bunker onde Hitler se escondeu anos atrás. Ele corre para o hospital para alertar Katja, mas Hitler já teve alta. Fabian, desesperado, tenta convencê-la de que aquele homem é realmente o ditador, mas acaba quebrando tudo e deixando a diretora assustada. Desesperado, ele tenta explicar sua teoria, mas os seguranças avançam para detê-lo. Mas Fabian consegue fugir e vai direto ao estúdio, onde encontra Hitler e, sem hesitar, aponta uma arma para ele. Quando perguntam sobre sua identidade, Hitler responde que nunca afirmou ser outra pessoa. Fabian o acusa de enganar o povo com propaganda, mas Hitler retruca, dizendo que em 1933 foi eleito por um povo que conhecia muito bem as ideias que ele defendia. Armado, Fabian leva Hitler até o topo de um prédio, chamando de monstro. Hitler, calmo, afirma que o povo escolheu um homem extraordinário e confiou a ele o destino da nação. E completa:
As pessoas o elegeram porque carregavam no fundo os mesmos valores que ele. Enfurecido, Fabian atira. Hitler despenca. Mas ao olhar para baixo, Fabian tem uma surpresa. O ditador está atrás dele, ileso, dizendo que não quer ir embora, pois é parte dele. De repente, um fundo verde aparece e o ator que interpreta Fabian tira uma máscara, revelando que tudo aquilo era a cena final do filme sobre Hitler. O verdadeiro Fabian, na realidade, foi capturado pelos seguranças e está internado em um sanatório. Hitler, então, pede que todos se lembrem dos camaradas que não puderam estar ali. Depois disso, Katia leva Hitler para dar uma volta de carro, comemorando o fim das filmagens, distribuindo autógrafos e concedendo entrevistas. Pelo caminho, várias pessoas acenam para o ditador, enquanto outras deixam claro que desaprovam tudo o que ele representa. Após a estreia do filme, Hitler é reconhecido e cumprimentado nas ruas, recebendo a admiração de um público que, sem perceber, venera uma figura tão sombria e perigosa. E assim termina o filme Ele Está de Volta. Até o próximo recap, valeu e até mais.